Levante suas mãos. Senhor, nós queremos render graças ao Senhor. Nós estamos com as mãos levantadas em sinal de rendição. Estamos rendidos à sua vontade. Que nessa noite nós possamos ouvir a sua voz, e ao ouvi-la possamos atendê-la. Entregamos um coração humilde e manso para receber a semente da sua palavra. Senhor, que o teu Espírito possa ministrar em cada coração aquilo que nós vamos precisar examinar. Que possamos, Pai, examinar nessa noite o nosso coração. Que o Senhor possa vir fazendo um check-up, e que não coloquemos nenhum tipo de barreira, para que o Senhor possa trazer luz dentro de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que vai ser feito nesse lugar e continua sendo feito nessa noite. Não é na nossa força, não é pela nossa inteligência, mas é pelo teu Espírito. Sendo assim, nós entregamos todo esse culto ao Senhor. Esse culto não é para nós, esse culto é para o Senhor. Viemos aqui para entregar a nossa adoração, viemos aqui para entregar o nosso tempo, viemos aqui para entregar o nosso serviço ao Senhor, viemos aqui para trazer os nossos dízimos e ofertas, viemos aqui para entregar o nosso coração e ser tratado na palavra, viemos aqui para te ofertar. O culto não é para mim, meu irmão, o culto não é para você, o culto é para Ele. Por isso que nós entregamos durante o culto. Quando nós levantamos as mãos, nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos rendidos. Pode mexer na minha vida, pode trabalhar na minha vida. Obrigado, Senhor. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha o seu irmão do lado, diga: seja bem-vindo à casa do nosso Pai. Aleluia. Senta no seu lugar. Temos um grande desafio. Amém. Temos um grande desafio nessa noite, que é dar continuidade à ministração do Sermão do Monte do Senhor Jesus, nosso mestre, nosso Senhor. Obrigado pelo louvor. Queria que ficasse pelo menos o tangedor comigo aqui. Queridos, o que nós temos para mergulhar nessa noite é tão rico e tão poderoso. Mas eu queria que vocês imaginassem, eu queria que vocês pudessem pegar assim, e como se você pudesse pegar uma máquina do tempo. Imagine isso. Imagine que você estivesse sendo colocado dentro de uma máquina do tempo e sendo transportado há 2000 anos atrás. E você pudesse parar no dia, e exatamente no dia que Jesus disse assim: eu vou trazer para vocês o meu maior sermão, a minha maior de todas as pregações. O Sermão do Monte é o sermão mais importante de toda a história da humanidade. Ele é o sermão que mais tem informações acerca do coração de Jesus. Ele é o sermão que ele mostra passo a passo os critérios do reino de Deus. Quando alguém quer saber a mente de Cristo, como esse reino é, basta ler o Sermão do Monte. E eu peço graça e favor a Deus para dar continuidade, e que você possa deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Quando você escuta o Sermão do Monte, imagine aquele pregador que você ama de carteirinha. Imagine aquela pregação que um dia você foi e disse assim: poxa, mudou minha vida. Agora imagine para Jesus qual foi o maior sermão dele, qual foi a maior pregação dele. Então, se você parar para imaginar, deixa eu ver como eu posso falar isso. Se parar para imaginar que você hoje vai acessar um pedaço do maior sermão de todos, como você reagiria?
Como você reagiu àquele pregador que pregou naquela noite e vocês, meu Deus, que pregação. Então crie a mesma expectativa, ou muito maior. Se você não pegou a primeira ministração do Sermão do Monte, nós já ministramos a primeira. Temos algumas atividades na igreja e nós vamos chegar até o último pedaço. São 6 pedaços, nós dividimos em 6 pedaços, porque é muito profundo. E assim, entendendo que talvez eu não consiga nem com esses 6 pedaços tocar em 2% daquilo que de fato é a profundidade do Sermão do Monte. É extraordinário. Em Mateus 5, capítulo 13, nós vamos ler 13 versículos, mas vai ser a única passagem que a gente vai ler nessa noite. Mateus capítulo 5, versículo 13, está escrito assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está dos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, tudo aquilo que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu te digo que se a justiça de vocês não for muito superior às dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal, e qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado ao fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Você pode dar uma glória a Deus? Irmão, que profundidade de Torá, viu? Que profundidade de Torá. O tema da ministração de hoje é a lei que agrada a Deus. Algumas vezes a gente tem uma mania de dizer assim: nós não estamos mais na lei. Na verdade, essa é uma expressão que não é verídica. Sempre estaremos debaixo de lei. Adão estava no jardim do Éden e tinha uma lei. Tinha lei lá dentro. Não coma disso, pode comer daquilo. Era uma lei. Na graça existe lei. Vocês estão comigo? Agora, olha que coisa poderosa. Jesus, ele está tentando explicar algo fantástico para cada um de nós aqui. E eu quero fazer um primeiro questionamento. Será que toda obediência às regras, aos mandamentos de Deus, ou somente obedecer às regras e à lei de Deus, agrada a Deus?
Talvez a gente conheça alguém que possa cumprir determinadas regras, cumprir mandamentos, mas só o fato de cumprir os mandamentos, de cumprir tudinho que está escrito, isso agradaria a Deus? Seria suficiente para agradar a Deus? Vai guardando aí essa pergunta, porque é exatamente sobre isso que o pedaço do Sermão do Monte hoje vai falar. E para Deus é algo poderoso, porque para alguns vai dizer assim: não, o tempo da lei não existe mais, então vamos tirar isso, tirar aquilo, tirar aquilo, tirar aquilo outro. Para outros, não, é o tempo da lei, tem muito legalismo, tem que ter esse legalismo aqui, legalismo lá. E a gente precisa compreender o que Jesus está falando. Primeiro vocês precisam entender que o Sermão do Monte é a constituição, é a manifestação da lei de Jesus para a graça. Então, se alguém gostaria de entender, por exemplo, a lei no Antigo Testamento, você tem que ir em Deuteronômios, você tem que ir em Levíticos. Mas se você quiser entender como é a lei dentro da graça, leia o Sermão do Monte. Como é a lei dentro da graça? Qual é a lei que eu tenho que seguir? O Sermão do Monte. O Sermão do Monte você vai entender qual é a lei dentro da graça. Vocês estão comigo? E o Senhor está dizendo assim: eu não estou vindo revogar a lei, pelo contrário, eu estou mandando vocês praticarem a lei, e muito mais do que a lei, e muito além da lei. Uau! Vamos com calma, amém? Porque o santo é de barro, não é isso? Queridos, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, se vocês entendendo o contexto, é que Jesus ele chama, ou me chama e chama você de sal e luz. Então vamos começar por isso aqui. Ele está dizendo assim: olha, deixa eu tentar explicar esse pedaço do meu sermão aqui. Eu quero que vocês entendam que vocês são sal e luz. E o sal não pode perder o gosto, e a luz precisa brilhar. Quando você vai trabalhar com a ideia de sal, o que Jesus queria dizer naquele momento ali é: o sal serve para não deixar algo se corromper. O sal serve para ser colocado na carne, por exemplo, além de dar gosto, também conserva. E ele está dizendo: eu quero que vocês, quando estiverem em algum lugar, dê gosto naquele lugar e conserve aquele lugar. Aquele lugar não pode se corromper, ou melhor, você não pode se corromper, e as atitudes que vão sair de você vai começar a influenciar o ambiente corrompido, corrupto. Deus não está mandando você mudar o sistema. Olha como isso é bem interessante. Deus não está mandando você ir para um setor público e achar que você é o paladino da justiça, e você vai ter que mudar tudo, dando de bicudo em todo mundo, destruindo tudo. Não é isso que ele está mandando, não. Ele primeiro está mandando você ser. Você vai ser. E com o fato de você ser, a sua presença no raio de ação que você está vai dar gosto. E as pessoas vão começar a olhar para você naquele ambiente e vai dizer: este ambiente, esta pessoa, ela é diferente. Por enquanto que estão se corrompendo nisso e aquilo outro, esta pessoa não faz isso. Ninguém está mandando você encher o saco de ninguém, mas Deus está dizendo: há uma capacidade dentro de você de não se corromper, e o que tiver na sua mão ser salgado. Se chegar a 10 mil reais na sua mão
e o destino for para ser entregue em algum lugar, os 10.000 vai chegar naquele lugar. Não será desviado, extraviado, corrompido. Não. Então Deus está dizendo que o que você pegar na sua mão e o ambiente que você tiver vai ter que ter gosto e não vai poder se corromper. O que é que não vai poder se corromper? A sua escrivaninha, o seu computador, o seu celular, o seu raio de ação. Alô, vocês estão comigo ou não? Depois ele diz que eu e você somos como luz da terra. E ele diz assim: pode uma cidade edificada, pode um candeeiro, uma luz acesa ficar escondido? Não tem condição. Porque na hora que você coloca o candeeiro para acender, não é para ele ficar escondido. Ele tem um propósito. E o propósito é colocar ele em evidência, para dispersar as trevas, a escuridão. E a Bíblia está dizendo: eu também quero que vocês sejam luz. E o que é ser luz? Se sal é conservar e não corromper e dar gosto, luz é influenciar. Você é uma boa influência. Você é uma pessoa que tem que liberar vida. Você tem que liberar saúde, paz, alegria. Você tem que liberar. Nós temos que liberar isso às pessoas. A Bíblia está dizendo que você tem que ser uma pessoa que tem que influenciar os ambientes. Amém ou não amém? Então, até aqui está tudo bem? Tudo certo? Tudo certo mesmo? Ok, então vocês já entenderam uma boa parte aqui. Só que aí a Bíblia vai dizer o seguinte: que quando ele fala de sal e ele fala de luz, ele está dizendo que ele está falando das suas obras. As suas obras têm que ser conhecidas. Eita, pastor, as obras não salvam, a gente já sabe disso. Mas quem é salvo produz obras. E ele diz: olhe, se você não começar a fazer obras compatíveis com aquilo que eu te chamei, com aquilo que você é, você vai perder o gosto. E no lugar de você dar gosto, você vai ficar desprezível, descartável. Não por mim, mas é porque você parou de cumprir a sua função. Você se deixou ser engolido pelas trevas. Você se deixou ser engolido pelo mau gosto. Alô? Vocês estão aqui ou não? Se você não estiver produzindo obras, e daqui a pouco eu vou dizer que tipo de obra é essa, as obras do mundo vão começar a entrar em você. E quando menos você perceber, as trevas vão ter tomado conta do seu coração e da sua mente. Vocês estão comigo? E aqui Jesus ele está dizendo: você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma posição. Não dá para viver uma vida em cima do muro. Não dá para viver uma vida sem posicionamento. O posicionamento de salgar, de conservar e de iluminar e de influenciar. Você vai ser taxado de muita coisa. Você vai ser buscado para ser envergonhado. Há uma série de coisas que vocês vão passar. Vai passar por pressão, por tentação. Mas vocês precisam entender que não foram chamados para retroagir no que diz respeito às obras. Só que ele agora começa a falar que não é qualquer tipo de obra. Ele começa a dizer que não é só a obra pela obra. Não é só dizer: não, eu não vou roubar. Não, eu não vou matar. Alguém pode olhar para alguém e dizer bem assim: rapaz, Beltrano tinha tudo para matar Cicrano. Meu Deus, que bênção, ele não matou. Jesus está dizendo: mas como é que está o coração dele? Para o Antigo Testamento, para os judeus e para a lei,
Só o fato de alguém não ter matado o outro quando poderia está suficiente. Para Jesus não. Para Jesus além de não matar, você ainda vai ter que perdoar. Vocês estão aqui ou não? Oh Jesus, me ajuda nessa noite. Eu estou indo bem devagarzinho. Vocês percebem esse nível de pregação? Percebe o nível de consciência que Jesus está trazendo para a gente? Percebe que a galera fica discutindo um monte de coisa que não tem nada a ver. Se guarda sábado ou não guarda sábado, se é para não comer, se é para comer, se tem que comer aquilo, não tem que comer. É muito mais além do que isso. Muito mais além. Talvez alguém diga assim: eu guardo o sábado, eu estou cumprindo a lei. Mas você guarda o sábado querendo não estar no sábado? Você guarda o sábado dizendo: poxa, como eu não queria estar guardando o sábado? Alô, vocês estão aqui ou não? Eu entendo porque eu guardo o sábado. Eu não estou dizendo que nós somos sabadistas, mas eu estou dizendo, aqueles que guardam o sábado, eles entendem dentro do coração porque guardam o sábado. Porque o que eu ouço eu guardo o sábado porque Deus mandou, eu guardo o sábado porque Deus quer, eu guardo o sábado porque é a lei, eu guardo o sábado porque é um mandamento. Não. Na graça não. Na graça, se você vai guardar o sábado, você tem que entender por que você está guardando o sábado. Onde está o seu coração cumprindo o sábado? Estou botando uma questão aqui, que não é o nosso caso. Vocês estão comigo ou não? Aleluia! E ali Jesus, ele continua. E ele explica que ele quer da nossa parte dessa forma. Então ele está dizendo: olha, eu não quero uma igreja omissa. Se é do meu reino, não pode ser omisso. Eu não posso chegar e dizer bem assim: não é comigo. Eu não posso dizer: eu não estou vendo. Eu não posso dizer: não, eu vou ficar em cima do muro porque eu não quero confusão. Não estou mandando você entrar em confusão. Vocês podem legenda nas minhas palavras. Eu estou falando de uma igreja omissa. Uma igreja que tem que tomar decisões, tomar atitudes. E ele vai falar de um monte de coisa aqui, inclusive de oferta. Tem muita gente que diz assim: no Novo Testamento não tem nada a ver com oferta e nada disso. Jesus está dizendo: você além de ofertar, ele diz, ofertar no altar, trazer. Ele fala que eu não estou falando isso. É para você trazer mesmo, é para trazer para o altar. Mas para o judeu basta trazer. Para mim não, tem que trazer. Então ele continua dizendo, tem que trazer. Mas trazer com um coração limpo, alegre. O que Jesus está dizendo? Viu os judeus fazendo algo? A gente vai fazer tudo aquilo, só que com mais profundidade. Eu não sei de que cabeça a galera tira que tem coisas que na igreja não tem mais o que fazer. Não, a gente tem que fazer tudo. O judeu deveria olhar para a gente e dizer bem assim: uau. Uau. Você sabe como que nós éramos chamados no primeiro século? Pastor, como é que era a igreja no primeiro século? Lá logo com os apóstolos. A Bíblia diz que nós éramos chamados de seita dos nazarenos. Porque tinha a seita dos fariseus, saduceus, tinha os essênios, tinha os herodianos, helenistas, tinham várias seitas. E nós éramos tidos como mais uma seita judaica. Não dá tempo de falar sobre isso aqui. Isso vai fazer a história da igreja depois, no reino, em nome de Jesus. E aí o que é que acontece? Na hora que você vê a gente sendo chamado de seita dos nazarenos, a gente ali conseguia ainda trabalhar. Você vai ver que a galera ia para o quê? Para o templo. Iam pregar no templo. Os apóstolos iam para o templo. O templo o quê? Judaico. Pregar a palavra. Vocês estão comigo? Mas o comportamento dos cristãos começaram a exceder. O comportamento dos cristãos começaram a ir além. Quando alguém obrigava a andar uma milha, os judeus só andavam uma milha. Os cristãos diziam: essa primeira foi por mim, a segunda quem paga sou eu.
Aí o romano olhava para ele e dizia bem assim: peraí, eu pensei que você ia estar me xingando até aqui para cumprir. Não, você veio conversando comigo e você ainda disse que vai conversar mais. Aí o cristão vai dizer para ele: sabe o quê? É porque por enquanto que eu estiver carregando o que é seu, você vai ter que me ouvir tudo que eu tenho para pregar para você. É o crente que tem a oportunidade, às vezes não vê e está reclamando das possibilidades. Mas quando você tem essa mentalidade, você vai entender que Deus está dando oportunidade em tudo. Vocês estão comigo mesmo ainda que não? Então logo os cristãos começaram a ser vistos como algo além dos judeus, e isso começou a incomodar os judeus. E os judeus começaram a ter inveja disso, desse comportamento que ia além. Os cristãos faziam de Torá tudo que eles faziam, ainda faziam melhor, com mais profundidade e espiritualidade. Amém, amém? Ok. E aí, irmãos, a Bíblia vai falar algo poderoso, e a gente começa a ver Jesus entrando em assuntos tão profundos. E aí o que ele está querendo criar? Ele quer criar uma distinção entre religião e cristianismo. A religião manda você fazer coisas, e você faz coisas por obediência à religião. Jesus diz: cristianismo não. Cristianismo você tem que fazer de coração. No cristianismo você não tem que deixar de fazer. Escute isso. Ah, então agora eu já sei, eu não vou fazer mais porque não é de coração. Não, você não está entendendo nada. Você tem que continuar fazendo. Mas se você está fazendo, você está com o coração certo, Deus quer que você alinhe seu coração hoje. Tem pessoas que a cidade de Itabaiana e o interior do Agreste de Sergipe, é uma coisa que nos assustou muito quando chegamos aqui, a quantidade de pessoas que se juntam. Uma cidade que 85% é católico, mas é uma quantidade absurda de pessoas juntas. Não se casam, se juntam. E eu já ouvi de tudo nessa onda da pessoa se juntar. E a Bíblia diz que é pecado, é fornicação, é uma aliança de sangue sem a bênção de Deus. Está atraindo demônios, influências do diabo, maligno. E as pessoas se acomodam, vai para a igreja, escuta a palavra. Gente, eu amo vocês, amém? Mas hoje Deus mandou o comando, eu vou dar o recado, amém? Então me amem. Então, meu irmão, aí alguém diz assim: não, eu não me caso porque é só um papel. É só um papel. Então, se é só um papel, por que não casa? Peraí. Quem estabeleceu o casamento? Quem disse deixa pai e mãe, unir-se-á, celebrar, chancelar? Quem foi que falou? Quem foi que fez o processo? Não foi Deus? Foi Deus. Mas eu sou cristão, eu quero a cobertura espiritual de Deus. Aí de um lado eu tenho alguém dizendo: não é só um papel, para quê? Não tem problema, o que é que isso tem de mais? Por outro lado alguém diz bem assim: não, então eu vou casar, já que você quer o papel, eu vou casar. Não, você não está entendendo nada. Nem você tem que ser daqueles que não vai dizer que não vai casar, e nem você fazer porque a mulher está obrigando. Está vendo aí, ó? Está vendo aí, tem que casar. Não, você tem que entender o porquê. O casamento é uma aliança. Aliança protege, chama a proteção de Deus, porque você pode fortalecer e edificar sua casa. Se o guarda não edificar, o ladrão entra toda hora. Mas eu amo ela, ele me ama. Justamente, você protege, a aliança protege. Entenda, imagine que exista um cadeado atrás desse gasofilácio. Esse cadeado protege os valores que foram colocados aqui dentro. Se não tivesse valor, não teria cadeado. O amor de vocês como casal é precioso para Deus. Por isso que precisa de uma aliança. Entenda, o amor de vocês não tem uma aliança. Agora você que entendeu
E poderíamos conversar muito sobre isso. Qual é o valor que você dá para esse relacionamento com essa mulher e com esse homem? Esse relacionamento não vale chegar na frente de uma autoridade, compartilhar oficialmente os bens, proteger e tudo mais que é feito? Não, irmãos, estamos contando historinhas, mentiras para nos acomodar, desagradando a Deus, ou por não fazer, ou fazendo de uma forma errada. E fica os que não fazem olhando para os que fazem errado, dizendo: tá vendo aí, eles fazem, pra quê? Casou, deu em nada. Ela melhorou em quê? Casou, eu estou olhando para o quê? Eu estou olhando para quem fez de forma oca. Deus está dizendo que nós temos que fazer as duas coisas: o legal, a lei, mas agora de coração. E fazendo a lei de coração, a gente vai além. Pois agora eu quero casar, eu quero bodas de prata, bodas de ouro, agora eu quero bodas de pedra da lua, eu quero agora ir além. Amém ou não amém? Estão comigo ainda? Aí alguém vai dizer bem assim, aí ele diz assim: estão dizendo por aí, e diz a lei, né? Não mate. Eu não estou dizendo vocês só não mate, mas eu estou dizendo não irem. E ele vai falando, vocês viram nesse instante, porque para a religião basta cumprir o mandamento, mas nós precisamos entender que Deus quer que a gente entenda o espírito do mandamento. Deus não quer que você faça por fazer. Deus não quer que você dizime e oferte por fazer. Deus quer que você dizime e oferte entendendo o princípio que está por detrás. Entenda, se você não dizime e não oferta, você ama mais ao mundo e a mamon. É o que está escrito na Bíblia, ponto final. Não fui eu que escrevi a Bíblia não, foi seu pai. O seu pai, Deus, escreveu na Bíblia: quem não dizima, não oferta, ama mamon, ponto. Sou eu que disse isso? Não. Agora não vai dizimar e ofertar com o coração preso, é com alegria. Vocês estão aqui, amados? É entendendo o princípio. Quantas coisas belas tem por detrás do dízimo e oferta? Você sabe de tudo. A beleza do dízimo e oferta que está por detrás, a aliança financeira, a contribuição para a obra do Senhor, o prolongamento de um ciclo de dar e receber. Rapaz, você tem alegria porque chegou na sua mão? E quem deu? Você tem consciência que de verdade foi Deus que lhe deu? Você tem noção que quando você dizima e oferta, você perde o medo de não ter? Eu vou dizimar porque eu tenho medo de não ter. Vai continuar tendo medo e vai continuar não tendo. Mas na hora que você dizima, você está dizendo: eu quero que o medo se lasque, porque eu confio no Senhor. Porque o nome disso é o que? Sacrifício. Você que veio hoje para esse culto sem querer vir, chateado com o mundo e com tudo, esse é o melhor culto da sua vida. Porque você está dizendo para o mundo, para o inferno, para a sua carne, você está dizendo: hoje a minha carne está grande. Então se a carne está grande, o sacrifício vai ser maior. Quando você chega num culto e você, sabe, está chateado, está triste, está mal, e diz assim: levante sua mão, vamos adorar. E você, rapaz, não queria levantar a mão nenhuma não, mas a minha mão é dele, eu vou entregar tudo para ele. Está aí minha mão aí, levantada. Quando você levanta suas mãos, entendendo que você está entregando tudo para ele, entregando essa angústia dentro de você para ele, e transformando em louvor, logo ele começa a receber isso. Não é para você levantar a mão porque está todo mundo levantando. Se olhar para o lado, o cara está levantando, você pô, rapaz, eu vou levantar, está todo mundo levantando, né? Parece aquelas coisas de Mr. Bean. Quem lembra de Mr. Bean no culto, né? Quem não sabe quem é Mr. Bean, bota lá Mr. Bean no culto. Aí Mr. Bean olha pro cara e faz
Ele vai tentando se ajeitar lá no culto, né? Do jeito que o cara fazia, ele também fazia. Só que ele não queria fazer melhor, né? O cara levantava ele. Se aparecer, ser maior, né? Não, irmão, Deus não quer que você faça nada aqui porque o outro está fazendo. Deus quer que você faça entendendo. Rapaz, hoje eu não queria levantar minha mão, mas eu vou levantar porque Ele é digno. E essa raiva, essa tristeza vai passar, eu vou entregar. Eu sei que Ele já fez isso e Ele vai fazer de novo. Nada é por acaso, irmão. Nada é por acaso não. Deus é inteligentíssimo. Amém ou amém? Ô glória. Então, irmão, quando Jesus diz assim: eu não quero, presta atenção nisso para não trazer dúvida para ninguém, eu não vim para revogar a lei. Está vendo, pastor? Então a gente tem que guardar o sábado, a gente não pode comer camarão, a gente não pode comer porco, a gente não pode comer um monte de coisa. Ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo: eu não vim para mandar as pessoas pararem de praticar a lei. Presta atenção no que ele está dizendo: até eu pagar o preço da lei. Aí alguém podia se animar: eita, alguém vai pagar o preço da lei e a gente não vai mais viver de lei. Agora a nossa vida vai ser facilitada, a nossa vida espiritual vai ser facilitada. Ele vai fazer tudo, Ele vai cumprir tudo, vai pagar tudo, e ele não precisa fazer nada. Jesus está dizendo: eu estou vindo aqui para pagar o preço de sangue da lei. Até eu pagar, tem do céu e terra, todo mundo tem que cumprir. Aí depois ele diz: mas na hora que eu pagar, lembre que vocês agora vão ter que cumprir a lei, só que agora vai ser uma lei maior. A lei da graça é uma lei maior. Como assim, pastor? Se antes tinha que guardar o sábado, agora a gente guarda todos os dias. Oh, aleluia, me ame. Então pra gente, Shabat, sábado é segunda, sábado é terça, sábado é quarta, todo dia é sábado. Se antes bastava alguém dar um tapa, você podia dar um tapa de volta, agora você tem que dar outra face. Se antes o marido cumpria e a mulher cumpria o sacerdócio dentro de casa, não adulterando, agora a mulher tem que respeitar e ser submissa, e o homem tem que ser autoridade, cabeça, segundo Cristo é, e amando a esposa. Eita, discurso difícil. Tá até eu, coitado do bispo do Frei Gils, né? Se arrebentou por causa disso, né? Que ele falou isso. Mas depois outro dia de prega sobre o que é submissão, eu até falei na rádio. Quem quiser saber o que é, me explicou lá na rádio, amém? Glória a Deus. Olha, quando a mulher diz assim: a mulher tem que ser submissa, essa cobrança é muito maior do que para o homem do que para a mulher, sabia disso? Porque a mulher tem que ser submissa a uma missão que o homem recebeu de Jesus. Porque o cabeça é Jesus que passa a missão para o homem tem que estar ligado em Jesus, e a missão vai passar para a mulher. A mulher submissa não somente ao homem, mas a missão que o homem carrega que Jesus deu. Então, para o homem obrigar a mulher a ser submissa, o homem tem que ser muito submisso a Jesus. Isso quer dizer que ele tem que orar mais do que você, ele tem que buscar mais a Bíblia do que você. Amém ou não amém? Ai, pastor, que dor no coração. Lei da graça. A graça é maior do que a lei dos judeus. Jesus vai dizer: você já imaginou como seria fácil a nossa vida? Dizendo assim: se você não comer isso, você não se contamina. Aí o fofoqueiro podia torar no meio, não era? Olha o que Jesus está dizendo: não, amado, pode comer tudo isso daí, porque o que contamina é o que entra, é o que sai da sua boca. Sabe o que quer dizer? Que algumas interpretações da lei diria: se você não comer nada disso, você vai ser puro, e você pode falar o que você quiser, você nunca vai ser condenado por isso. Você acha mais fácil controlar sua língua ou controlar um cardápio? Se fosse tão fácil, no lugar do peixe de couro, eu comi o que? Um peixe de escama. Olha, irmão, trocar camarão por picanha tá massa.
Agora você ser condenado pelo que sai da sua boca, é mais difícil você controlar a sua língua do que o cardápio. Amém ou não amém, amados? Então Jesus está tentando explicar assim, galera, é o seguinte: eu vou deixar aqui uma nova lei, e essa lei só tem condição de se cumprir na sua vida se o Espírito Santo estiver dentro de você. Tudo isso que eu estou pregando aqui só faz sentido se você nasceu de novo. Não faz sentido se você não nasceu de novo. Você está achando o papo mais chato do mundo, você está achando o papo mais nada a ver. Não, agora se você nasceu de novo, você está dizendo, rapaz, e o Espírito Santo está falando dentro de você agora, está conversando com você e dizendo para você: vamos parar com essa aparência, vamos parar com essa aparência de religioso, de legalista, e vamos resolver a coisa por dentro do coração. O coração precisa ser tratado, o coração precisa ser melhorado. E aí, irmão, veja, deixa eu ver o que é que eu posso falar mais, viu? Tem um pouquinho de tempo, mas vai dar para, acho que dá para terminar hoje aqui. O maior perigo de parecer justo é uma pessoa que parece ser justo sem ser transformado. Pense nisso. O problema de alguém que parece ser justo é que parecer ser justo é um nível. Basta cumprir os mandamentos. Lembra não do menino rico? E aí, você cumpre isso toda hora. E aquilo lá, estou até dando aula. E onde é que estava nos 10 mandamentos? Venda tudo e me siga. Lá, está escrito lá taxativamente, porque o judeu tem que ser taxativo. Lei tem que ser taxativo. E você cumpre todas as leis. Ele diz: o jovem rico, né? Isso é jogo. Eu jogo esse jogo e o outro, né? Aí Jesus: beleza, então venda tudo e me segue. O que ele quis dizer? Não está lá não, específico não. Mas eu estou dizendo para você que o seu coração não é meu. O seu coração é do seu dinheiro e do seu trabalho. Porque se eu tiver que colocar a minha agenda dentro da sua, você não deixa. Porque você sempre vai dizer: porque é meu trabalho, porque é meu trabalho. Essa é para glorificar de pé Jesus, amém, amado? Para glorificar de pé, Brasil. A gente tem que ser sincero com o Senhor, irmão. O Senhor não aceita segundo lugar. Seu trabalho não é primeiro lugar. Sua esposa não é primeiro lugar. Seu esposo não é primeiro lugar. Deus não aceita segundo lugar. Vocês estão comigo, meu amado? Só que é maravilhoso isso, porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, Ele ensina você a administrar todas as coisas. Agora, já caminhando para o fim, a proposta dessa parte do Sermão do Monte é que a lei que agrada a Deus é cumprida no amor. Então, se você, irmão, parar para entender o que Jesus está querendo falar, Ele está dizendo assim, ó, imagina isso. Ele está dizendo, quando você estiver indo ofertar e você lembrar que tem algo contra alguém, se você não matou alguém, mas continua com um sentimento de rancor dentro de você, se você não fez algo com a sua mão, com o seu braço, mas continua com aquela ira, com aquele sentimento dentro de você, Jesus está dizendo para você hoje: o meu ataque, o ataque de Jesus central no Sermão do Monte é esse sentimento. É esse sentimento de tristeza, esse sentimento de desesperança, esse sentimento de raiva, de ira, de rancor, que Ele diz: não dá para andar na graça
não dá para andar comigo dessa forma. Se você continuar nutrindo esse sentimento, você vai perder a luz e vai perder o gosto. Você está apagando a luz de Cristo com esse sentimento. Por isso que nós temos que estar o tempo todo verificando qual é o sentimento que está dentro de mim. Qual é o sentimento que está dentro de mim? Presta atenção, o que ele quer dizer isso aqui, ó. Qual é o sentimento dentro de mim que me faz dizimar e ofertar? Mas também qual é o sentimento dentro de mim que não me faz dizimar e ofertar? Eu não estou preocupado, sinceramente, somente no dizimar e ofertar. Eu quero saber o que está no seu coração, ou fazendo, ou deixando de fazer. O que está nutrindo você vindo para a igreja? É porque você está esperando algo de Deus ou porque você ama a Deus? O que está nutrindo essa transformação que Deus está propondo para você? É porque sua vida deu errado em tudo? Ou é porque você descobriu que tem uma coisa melhor em Deus e você confia nele a partir de agora? Ele está dizendo, eu quero que você faça, mas eu não quero que você faça com o coração errado. E eu quero que você me chame. Jesus está dizendo isso, eu quero que você me chame. Eu estou falando por profecia. Ele quer dizer, eu quero que você me chame, sondando o seu coração hoje, para eu poder trabalhar esse sentimento dentro de você. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. E sabe, irmãos, eu tenho uma chamada final. Queria chamar o grupo de louvor. Ele diz que nós temos que ser mais justos do que os escribas e do que os fariseus. Imagina isso. Porque quando nós buscamos a justiça pelo amor, nós vamos além. Jesus está chamando a gente para perdoar, mesmo quando está doendo ainda. Jesus está chamando a gente para servir quando ninguém está vendo, e quando a gente não está ganhando nada com aquilo. A pergunta que eu faço a você: você serve na igreja local? Não. Por quê? E se você serve, por quê? Por que vocês estão aqui em cima hoje, aqui no altar, por exemplo? Vamos, já que nós nos expomos aqui no altar, né? Por que você está aqui hoje no altar, tocando? Eu já vi igrejas, não é o caso de vocês não, né? Não precisa nem rir aqui. Eu já vi igrejas que o menino queria ser baterista para pegar as irmãs da igreja. Eu estou mentindo? Então tem gente que conhece essas histórias aí, né? Não, você pegou a filha do pastor, minha irmã. Com todo respeito, mas vai casar, graças a Deus. É não, brincadeira, tá santidade total, tá acompanhando. Mas deixa de ter pego, pegou, né? Tomou posse. Bateria. Mas aí foi outros 500, né? Ele foi ensinar a filha do pastor Marcelo a tocar bateria. Cadê Lucas? Está aqui, Lucas. Só que Lucas toca bateria também. Já tinha ensinado a irmã a tocar. Aí ela disse, eu preciso refinar a minha técnica. Marcelo tá com a cabeça. Mas já noivaram, está uma bênção mesmo. Deus está abençoando eles dois. Glória a Deus por isso. Tem sido uma fonte de alegria ver o relacionamento deles dois mesmo, né? Uma grande alegria. Mas a pergunta continua, por quê? Eu já vi gente que estava no altar. Não é sobre vocês não, minha amada. É só uma dinâmica mesmo. Eu já vi igrejas que a pessoa queria pregar. Vou me botar aqui para... Eu queria... Sabe, pastor? Eu queria pregar para... as pessoas verem eu pregando. Eu tenho que me perguntar, por que eu prego a palavra de Deus? Mas eu também tenho que me perguntar, por que eu não estou pregando a palavra de Deus?
entendendo que o que está com o coração errado e não faz, é errado 2 vezes. Mas o que faz e não está com o coração certo, está errado. Tem que alinhar. Eu tenho que tocar como se fosse o maior privilégio do mundo, mas com o coração para adorar Ele, buscar Ele. A gente tem que ter essa consciência, irmão, que o cristianismo não se trata de uma forma somente. Ele começa falando o quê? Que as nossas obras sejam conhecidas. Concorda comigo? Olha que coisa poderosa. Ele está dizendo, tem que ter obras, mas não pode ser obras com o coração errado. Eu tenho que, sabe, transformar o ambiente do meu trabalho melhor, não para ser promovido, mas porque eu sou justo, porque eu sou crente. Vocês estão comigo, amados? Porque meu pai está vendo. Amém? Ele está dizendo, não tem que ter obra assim. A sua luz tem que brilhar. Deixa a sua luz brilhar, deixa a sua luz brilhar. Que coisa linda. Deus quer que a gente brilhe. Deus não tem problema nenhum que a gente brilhe, não. Mas Ele quer que você tenha de verdade uma luz de dentro, e não só uma de fora, uma forma, sabe? E sabe, irmãos, hoje Deus não quer mais uma versão melhorada de cada um de nós. Ele quer um novo coração. Tem pessoas que querem entrar na igreja e misturar as coisas. Não, Deus não quer uma versão melhorada de você, não. Deus quer um novo você, aprendendo novas coisas, mas com um novo coração. Por fim, eu escrevi essa frase aqui, e deixe Deus falar com você no seu coração. A lei que agrada a Deus não é a que você consegue cumprir, é a que transforma quem você é. O ato de você dizimar e ofertar tem transformado você numa pessoa mais generosa? Se você está entregando dízimo e oferta com rancor, com raiva, mas se você está dizimando e ofertando e está transformando você numa pessoa mais generosa, isso aí. O ato de você vir para a igreja está transformando você em um chato, em um enjoado, em um fanático, ou está lhe transformando numa pessoa melhor? Ele diz, vamos à casa do Senhor. É um mandamento, vir para a casa de Deus é um mandamento. Mas não pode vir para, sabe, não lhe transformar numa pessoa melhor. Vocês estão aqui, amados? Tudo que a gente fizer na igreja, para o Senhor e para Ele, tem que transformar a gente numa pessoa melhor. Porque tudo tem uma lição por trás. Tudo tem um porquê. O perdão tem um porquê. Tudo tem um porquê. Amém, amados? Me deu vontade de me converter de novo. Me deu vontade de aceitar Jesus, que eu vou fazer o apelo e eu mesmo vou aceitar de novo. É pesado, irmão. Quebra tudo. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo. Queria que você fechasse os olhos, por favor, feche os olhos. Eu queria que você desistisse da sua aparência hoje. Eu queria que você deixasse as máscaras caírem, as suas fortalezas caírem. Eu queria que você se permitisse nessa noite, de verdade, deixar toda a sua aparência, seus títulos, sua posição de lado. Falasse com o seu pai como um filho fala com o pai, pedindo socorro e pedindo ajuda. Há uma unção aqui hoje, mas para ela chegar até você, você precisa examinar o seu coração. Deus está vindo com um óleo nessa noite, com a unção, com a graça, para quebrar sentimentos ruins dentro de você, quebrar entendimentos errados. Ele te ama. Dá-me o coração.
queridos, os olhos fechados. Por enquanto nós estávamos aqui cantando essa música, eu lembrei do início da minha conversão. E um dia eu ouvi falar de um homem chamado Naamã. E Naamã, ele andava com lepras no seu corpo e tinha que viver cobrindo o corpo, porque ele era um general. Até que um dia ele foi até um profeta. O profeta disse: vai, se lava naquela água. E ele tomou um banho com 7 mergulhos. E aqueles 7 mergulhos e aquela obediência trouxe a unção do Senhor para poder curar ele. Mas imagine a história desse homem, um general que tem que cobrir o corpo com roupas para ninguém ver que ele estava cheio de lepra. Talvez você chegou assim nessa noite. Tantas dores. E nós aprendemos que a primeira coisa que Deus quer transformar é o nosso coração. Talvez você possa estar aí com tantas dúvidas, tristeza, raiva, rancor, fraquezas, medo. Mas fora você está tão elegante, bonita, né? Talvez no dia a dia você esteja tendo que colocar uma pose para cumprir uma agenda. E nada de errado. Mas Jesus está dizendo nessa noite: vamos mudar esse negócio. Vamos transformar esse sentimento, esse coração hoje, para que os seus frutos sejam saudáveis, para que as suas ações possam ser correspondentes com o que está no coração, para que a felicidade, a alegria, a paz e a harmonia voltem a reinar. Deixa eu orar por você. Olá, querido, graça e paz. Eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por ter assistido essa ministração e eu espero que tenha edificado você. Eu também gostaria de lhe sugerir mais 2 ministrações que estão aqui do seu lado, para que você possa dar continuidade ao seu crescimento espiritual. Com certeza, essas ministrações vão edificar você também. Eu também queria lhe pedir que você pudesse fazer com que o nosso canal crescesse, para podermos alcançar mais vidas e fazer com que o nosso conteúdo se torne cada vez mais relevante. Então você poderia lá, por favor, se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho. Eu também gostaria de lhe pedir que você pudesse mandar essa mensagem para mais uma pessoa que o Espírito Santo possa estar colocando no seu coração agora, porque eu sei que uma mensagem ungida transforma a vida daqueles que o Senhor está querendo abrir o coração por meio de uma palavra. E você pode ser um agente, um missionário, um evangelista desta palavra. Que Deus abençoe você e eu te espero na próxima ministração.